Olá, pessoal! Então, vamos hoje para a nossa segunda aula. Como normalmente em sala eu costumo corrigir todos os exercícios com vocês, nós faremos a mesma coisa aqui. Peço desculpas, pessoal, do vídeo passado, que não apareceu para vocês o compartilhamento de tela. Hoje já está tudo sob controle, já tô craque aqui. Mas eu enviei para vocês lá no grupo, vou dar uma repassada com vocês conforme eu for explicando os exercícios e qualquer dúvida vocês podem me chamar, tá bom? Então, pessoal, vou compartilhar com vocês o módulo que nós fizemos na aula passada foi o módulo 9 e o módulo 10, que são os degrees of comparison, que são os graus de comparação. Então, o que a gente tem quando a gente fala em grau de comparação? Nós temos a comparação através dos comparativos, que são eles os três de equality, de igualdade, que é quando nós usamos o as, o adjetivo e o as. Nós temos o de inferioridade, que é o less, o adjetivo e o than. Esses dois, os adjetivos não têm nenhuma mudança. Quando eu falo de igualdade, eu só coloco as, o adjetivo da forma como ele é escrito, independente dele ser um adjetivo short or long, dele ser um adjetivo curto ou longo. A mesma coisa no de inferioridade. Eu coloco o less, o adjetivo da mesma forma como a gente escreve, mais o than. Então, nos comparativos de equality, inferiority, de igualdade e inferioridade, nós mantemos normalmente, nós temos uma estrutura e o adjetivo permanece igual. Quando nós falamos sobre superiority, de superioridade, todos os de superioridade são aqueles que talvez necessitem de uma mudança. Quando eu falo de superioridade, se o adjetivo tiver menos de 3 sílabas, o que nós fazemos? Nós colocamos o ER no fim do adjetivo, mas o than. Se o adjetivo for um adjetivo com mais de 3 sílabas, um adjetivo longo, eu coloco more, o adjetivo não precisa mudar ele, mais o than. Então, um exemplo para vocês de quando é um adjetivo grande. Beautiful, expensive. Então, beautiful. É mais bonito que more beautiful than. More expensive than. Agora, quando o adjetivo é um adjetivo curto, então. No caso, vamos usar, por exemplo, tall, que é alto. Taller than. Então, quando o adjetivo é curto, eu acrescento o ER. Aí entram algumas exceções, que são quais? Se ele termina com a letra Y, mas ele é precedido de uma consoante, que é o caso do pretty, que é o bonito. Ele termina em Y e a letra anterior é a letra T. Então, se ele termina em Y precedido de consoante, nós tiramos o Y e trocamos pela letra I e acrescentamos o ER. Então, fica prettier. No final, fica IER. Quando o adjetivo for o seguinte, ele é um adjetivo curto e ele termina assim, consoante, vogal, consoante, que é o caso do big. B, consoante. I, vogal. G, consoante. O que acontece? Nós dobramos a última letra. No caso, a última letra é a letra G. Então, nós vamos colocar outro G e vai ficar bigger than. Isso tranquilo, certo? Então, o único que muda é o de superiority, de superioridade. A exceção deles é o adjetivo shy, que é o envergonhado, independente dele terminar em Y e ser precedido de uma consoante, nós não vamos trocar o Y pela letra I, nós vamos só colocar ER, ok? Depois, nós vimos também que existem alguns
os adjetivos que são considerados irregulares. Da mesma forma que nós temos verbos. Não existe uma explicação. Ah, por que ele é irregular? É uma regra. Então, o que acontece? Quais foram os irregulares que nós vimos? O good, quando a gente tiver ele, nós usamos better. Quando for o bad, nós usamos worse. E quando for o little, é o less. Agora, nós vamos ver a questão de adjetivos que têm duas formas, que é o caso, eles são considerados irregulares, mas eles têm duas formas, que é o caso do far. Se eu falar farther ou further, é a mesma coisa. O outro, old, older, elder, também é a mesma coisa. Então, qual que eu escrevo? É independente, tá, pessoal? Agora, quando a gente fala de superlativo, se não é comparativo, a gente está comparando duas pessoas, o superlativo, nós temos duas formas, que são as formas de inferioridade ou de superioridade. Ou a pessoa é mais, ou a pessoa é menos. Aí, mesma coisa a gente faz com o superlativo. O de inferioridade, nós colocamos the least e o adjetivo normal. O nosso problema maior vai ser sempre com a de superioridade. Então, o que acontece? Quando eu falo de superioridade, eu posso fazer o quê? A mesma regra lá dos comparativos. O adjetivo, se ele for pequeno, que são os menos de 3 sílabas, o que nós fazemos? Colocamos o est no final. Se for o adjetivo maior, the most, e mais o adjetivo. Então, suponhamos que a gente fale assim. The prettiest é o adjetivo pequeno. The biggest. Quando for o adjetivo grande, the most beautiful, the most expensive. A mesma coisa entram na regra os irregulares, desculpa, os irregulares. Quando eu falo irregular, o good vira the best, o bad, the worst, o little, the least, o far, the farthest ou the furthest, o old, the oldest, the eldest. Então, lembrem sempre que existem formas irregulares. No caso, são poucas. A maior parte entra na regra comum. O que vocês têm que tomar mais cuidado sempre é quando a gente usa o superioridade, que ele tem a regrinha dos adjetivos com menos de 3 sílabas e mais de 3 sílabas. Quando nós usamos os outros, o adjetivo permanece igual. Só tem que lembrar qual que é a estruturazinha quando eu falo igualdade, inferioridade, certo? Então, isso foi o que nós vimos na nossa aula passada. Eu mandei para vocês a explicação certinha. Eu vou compartilhar agora com vocês a nossa correção dos exercícios. Então, pessoal, aqui nós vamos corrigir o exercício primeiramente do módulo 9. Então, lá no módulo 9, a nossa primeira frase, nosso primeiro exercício, vocês já tinham aí alguns adjetivos e vocês precisavam completar ele nas frases. Vocês tinham que usar o comparativo. Então, era para analisar qual era o tipo de frase para colocar esse comparativo. Então, na primeira frase ficou earlier than, more reliable, more serious than, thinner, bigger, more interested, more important, sem a letra D, sem a letra E, than, simpler, more crowded than, more peaceful than, more easily, higher than. Isso no primeiro exercício. No segundo exercício era o superlativo. The most enjoyable, the quickest, the busiest, the cheapest, the most fascinating, the loveliest, the coldest, the wisest, the nicest, the luckiest. Então, lembra, o adjetivo é maior? The most.
mantém o adjetivo igual. O adjetivo é menor, eu coloco o est. Quando é terminado em y, no caso do busy, o que eu faço? Tiro o y e troco pelo i, est no final, certo? Agora, o terceiro exercício era para completar com o grau certo, ou do comparativo ou do superlativo, só que teria que ser sempre de superioridade. Ou era para pôr comparativo ou superlativo, mas sempre no superioridade. Então, no primeiro, the largest, superlativo. Sunnier than, comparativo. More efficiently, comparativo. The nicest, superlativo. E assim continua. Prettier than, the most reliable, cheaper than, more serious than, the hottest, the most boring, faster, earlier. Aí, o exercício 4. Vocês tinham que passar as frases do português para o inglês. Então, Jonathan é o menos popular dos alunos. Jonathan is the least popular of the students. Destes dois livros, qual é o mais interessante? Of these two books, which is more interesting? Eu desejaria que ela morasse mais perto. I wish she lived near. Cindy é mais tímida, mas mais feliz do que a irmã. Cindy is shyer, but happier than her sister. Lembra do shy que eu falei? Independente dele terminar em Y e ter uma consoante, ele é uma exceção. Então, nós não trocamos o Y, tá? Ele permanece igual. Hoje está mais quente do que ontem e a umidade está mais baixa. Today is hotter than yesterday and the humidity is lower. Ok? Agora, nós vamos corrigir o módulo 10 que entrava os irregulares. Então, passar para o inglês. Aquele buraco no seu casaco está ficando cada vez maior. That hole in your coat is becoming bigger and bigger. Se vocês quiserem trocar o becoming por getting, pode ser, tá? Quanto mais cedo sairmos, melhor. The earlier we leave, the better. Se quiser colocar no lugar do earlier, sooner, também está correto. Quanto mais eletricidade você usar, mais alta será a sua conta. The more electricity you use, the higher your bill will be. Quanto menor o carro, mais fácil estacionar. The smaller the car, the easier to park it. A vida está ficando cada vez mais cara. Life is becoming more and more expensive. Pode trocar o becoming pelo getting. As frutas frescas estão ficando cada vez mais maduras. The green fruit is becoming riper and riper. Quanto menos você estudar, pior. The less you study, the worse. Jane está de dieta. Ela está ficando cada vez mais magra. Jane is on a diet. She is becoming thinner and thinner. Estou muito cansado. Não posso andar muito mais longe. I'm very tired. I can't walk much farther. Ou further. Minha irmã mais velha é advogada. My older sister is a lawyer. Se eu quiser usar elder, lembra que pro longe, o far pode ser o further, farther. Pro old, old, elder, tanto faz. Outra coisa que nós vimos também, quando a gente quiser, dar ênfase em alguma coisa, cada vez mais caro, cada vez mais longe, a gente só dobra os dois comparativos. Se ele for com more, for um adjetivo grande, 2 vezes o more. Se ele for um adjetivo menor, como o reaper, que é maduro, reaper and reaper. Então, quando eu quero dar ênfase, eu posso dobrar o comparativo, certo? Depois vinham as alternativas.
Então, ó, 1B, 2C, 3E, 4A, 5C, 6C, 7C, 8B, 9A, 10E, 11E e a 12 é a letra D, ok? Então, aí estão a correção do módulo 9 e 10. Hoje, nós vamos começar o módulo 11, que é esse aqui para vocês. Então, nós temos aí um text. Food crime is an international problem. Então, o crime com comidas é um problema internacional. Então, ele vai falar um pouquinho sobre o que acontece. Nós temos vários tipos de crime, não necessariamente só relacionado a drogas, a animais, a pessoas, mas também a comidas. Então, as pessoas acabam tentando ganhar vantagem em cima da venda de alimentos também. Então, dentro desse texto, ele vai falar sobre os alimentos. Qual é o tipo de alimento que muitas vezes é contrabandeado? Então, depois que vocês lerem o texto, sempre façam primeiro o text comprehension, que o text comprehension do módulo 11 é true e false, verdadeiro e falso, somente, tá? Em relação às afirmações do texto. Depois que vocês fizerem, vamos voltar para os exercícios. O primeiro exercício, vocês têm lá a primeira coluna em inglês, a segunda em português. Liguem a tradução com as letras. Dentro do texto vai aparecer rice, é arroz. Basmati rice é um tipo de arroz aromático de uma qualidade superior. Ele normalmente é usado em pratos indianos. Então, a hora que vocês verem aí no texto, vocês já vão saber o que é, tá bom? No exercício 2, nós temos aí alguns verbs, que é o to sell, vender, to find, encontrar, to kill, matar, to die, morrer, to drink, beber e to make, fazer. Vocês vão conjugar esses verbos e encaixá-los nas frases. Depois, no exercício 3, temos outras palavras. Danger, perigo, meat, carne, cheap, barato, safer, seguro, lower, mais baixo, e poisonous, venenoso. Vejam aí qual as frases são referentes a cada palavra. Depois, no exercício 4, nós temos a palavra cheap, safe e low. Vocês vão completar com os opostos delas. No 5, nós temos mais alguns verbs. To label, rotular. To harm pode ser machucar, danificar ou prejudicar. To tell, contar. To say, dizer. To beat, bater. E o might é o poder. A mesma coisa, encaixem eles na frase, lembrando sempre de fazer a conjugação dos verbos. No exercício 6, nós temos criminals, o nome de criminosos, as ações. Então, quando eu falo ladrão, batedor de carteira, sequestrador, então o que acontece? Vocês têm aí a definição e depois um quadro com as palavras em português e em inglês, para vocês encontrarem qual que é a definição de cada um desses criminosos. Exercício 7. Nós temos os animals. Cow. Qual que é a meat? A carne que é da cow, da vaca. Vocês vão escrever o nome. Do pig. Qual que é o tipo de carne? Hen, que é a galinha. No exercício 8, vocês têm as frases e palavras grifadas. Vocês vão traduzir essas palavras grifadas. Elas estão todas no texto. Exercício 9, passar as frases para o inglês. E o último exercício, que é o text comprehension, é aquele que eu sempre peço para vocês fazerem primeiro. Após a leitura do texto, já faz ele, ok? Então, essas são as atividades do módulo 11. Lembrem que na página 514 tem uma única questão lá atrás, do módulo 11, que é uma alternativa, é até um modelo de questão do Enem, que às vezes acaba ficando para trás. Depois, nós vamos para o módulo
13, que é esse texto aqui. China is the biggest source of tourists. Então, a China é o maior recurso para turistas. Então, ele vai falar sobre o turismo na China, um pouquinho sobre a China, quais são os benefícios de quem são os visitantes, de quem vai para o país. Então, vocês vão ler esse texto e fazer o quê? O text comprehension primeiro, que são duas alternativas. Depois, lá nos exercícios, o primeiro exercício é o vocabulary, vai ligar as frases. No exercício 2, vocês vão pegar as palavras lá do primeiro quadro e completar aí. Exercício 3, passar. As frases estão em inglês, vocês vão passar para o português. E depois, o inverso, elas estão no português, passa para o inglês. Exercício 4, algumas palavras que têm as suas definições, liga lá as definições. Ah, essa definição é correspondente a essa palavra. Depois vamos usar as palavras que vocês encontraram nas frases. Exercício 5, vocês vão traduzir uma parte, um fragmento do texto. E o exercício lá embaixo é uma revisão do que a gente já tinha visto. Que era aquela revisão de quando a gente concorda. Então, se eu falar assim para vocês, ah, eu vou viajar para a China no ano que vem. Aí você vira e fala assim, ah, eu também. Ao invés da gente usar aquele me too, nós temos uma outra forma de usar. Isso a gente viu presencialmente em sala. Que qual era a forma? Quando nós colocamos o so, o auxiliar do verbo. Quem é o auxiliar do verbo? Pode ser o do e o does no presente, o did no passado, o will no futuro, o verbo to be, os verbos modais. E quem que é o subject, o sujeito? I, you, he, she e assim por diante. Então, quando eu falo assim, I am fond of chocolate. Ah, eu sou apaixonada por chocolate. Ah, eu também sou. So, qual é o auxiliar da minha frase? Verbo to be. Então, so, am. E quem é a pessoa que também gosta da ação? I. Então, quando a gente quer concordar com uma situação, no caso de eu também, usamos o so, auxiliar, mais o sujeito. Se eu falar, ah, eu sou apaixonada por chocolate. Ah, ela também. Então, I am fond of chocolate. So, is she. Por que is? Porque nós estamos usando o verbo to be. E para o she, que é o ela, nós temos que usar o is. Então, aí vocês vão ter algumas frases. Dentro dessas frases, vocês vão completar com essa ideia aqui, tá bom? De concordar com o sou, auxiliar mais o sujeito. No exercício 6, vocês têm algumas frases com expressões do texto, vão traduzi-las. Exercício 7, lá na tabela, vocês têm to complain, reclamar, overseas, em outro país. Although, embora, to require, requerer, spender, gastador ou esbanjador. Vocês vão usar essas palavras para completar as frases. Depois, nós temos how, like e yes. As três palavras significam como. Então, quando eu uso o how, quando eu faço uma pergunta. O like e o as, o like é quando você compara uma pessoa a outra. E o as é só o como no meio da frase, tipo, she did exactly. Ah, você fez exatamente como eu te falei. É um como no meio da frase, as. Ah, você fez exatamente como ela. Aí você está comparando. Quando você compara, like. Então, repassando. Quando nós vamos usar o como? How é o como para pergunta. Like, quando você compara ações. E o as é o como normal dentro de uma frase. Aí, o último exercício. Vocês têm aí as frases
que uma é uma afirmação, a outra normal, uma pergunta, e a outra um comparativo. Vocês vão traduzir usando how, like e as. Ok, pessoal? Então, essa é são as nossas duas aulas, os dois módulos de hoje, que foram, então, o módulo 11 e o módulo 13. No início da nossa próxima videoaula, eu vou corrigir as atividades, mas caso fique alguma dúvida na tradução de alguma palavra, de como encaixa, como faz o exercício, ou como que é o grammar que eu ainda não entendi, vocês me mandam um WhatsApp no plantão. Combinado? Um beijo para todos.